Meus amores, tia Clara aqui para falar com vocês uma coisa muito importante sobre uma festa que tá chegando, uma festa que é muito boa da gente comemorar, uma festa que é muito importante, e eu tenho certeza que quando eu falo dessa festa, algumas pessoas vão lembrar logo de coelhinho, vão lembrar de chocolate, mas você sabia que não é sobre isso? Você sabe que festa é essa que a tia tá falando? A tia tá falando da festa da Páscoa do Senhor. Sabia que a Páscoa a gente não comemora por conta do coelhinho, apesar de ser muito fofinho, apesar de ser lindo e ser uma criação de Deus, a Páscoa a gente não comemora coelhinho, a gente não comemora chocolate, até porque a gente pode comer chocolate todo dia. Eu como chocolate todo dia. Então, o que é que você acha que essa festa significa? Diz pra tia e depois eu vou perguntar pra você pessoalmente. Eu quero escutar da sua boca o que é a Páscoa. Jesus, ele é o principal que a gente tem que lembrar na Páscoa porque foi ele que morreu por nós. Você lembra do que Jesus fez por nós lá na cruz? Então, a tia vai voltar um pouquinho na história pra poder contar isso direitinho pra vocês. Um pouquinho não, muito, 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 muito. Quem lembra aqui de Abraão? A tia já falou de Abraão quando a gente estava se encontrando pessoalmente. Abraão, ele foi um homem que conhecia o Papai do Céu, que era amigo do Papai do Céu, que eles se amavam, contavam segredos um para o outro. Abraão, ele conversava com o Papai do Céu toda hora, sempre, sempre, sempre. E o Papai do Céu prometeu para ele, a tia falou isso para vocês na aula de obediência. Papai do Céu prometeu para ele que ele ia ter uma nação, que ele ia ter muitos filhos, que ele ia ter uma descendência, ele ia ter uma cidade só para ele, muita gente, muita gente. E Abraão, ele obedeceu o Papai do Céu. E quando o Papai do Céu falou bem assim, ó, você vai ter muito filho, mas para isso você vai ter que ficar num canto que não é seu. Eu vou colocar você num canto que não é seu. Aí ele ficou, como assim, Deus? E aí a gente pula um pouquinho a história e a gente vai para a história de José. Quem lembra de José? José do Egito, que ele foi lá, os irmãos deles foram bem mal com ele. E ele foi lá para o Egito como escravo. Como escravo, ele foi como escravo porque os próprios irmãos machucaram ele e enganaram ele para ele ir para o Egito como escravo, porque eles tinham inveja do próprio irmão. Olha a coisa mais feia que os irmãos deles tiveram com José. Mas José foi e José conseguiu se tornar governador do Egito. Nem existia governador na época, mas o Papai do Céu colocou ele no lugar de honra porque ele foi obediente. Depois a tia tira um tempinho para falar mais dessa história de José. Aí morreu todo mundo que era de José, que era da filho, neto de José. Mas eles não deixavam de ser escravos no Egito. O que é escravo? É quando você tem que fazer uma coisa, mesmo que você não queira, porque você foi obrigado a fazer. Antes, essas pessoas, elas eram obrigadas, e por isso que chama de escravo, elas não tinham escolha se iam fazer ou não, elas não ganhavam dinheiro, elas faziam por obrigação e às vezes era até muito machucado. Os homens que cuidavam dessas pessoas, eles machucavam os escravos. Então, ser escravo não é uma coisa boa, de jeito nenhum. E a gente sabe que o Papai do Céu, ele só quer coisa boa pra gente, não é? Então, aí o Papai do Céu fez bem assim, pronto, agora é a hora de eu tirar vocês dessa vida triste, dessa vida de sofrimento como escravo, e eu vou colocar vocês numa terra que é só pra vocês. Aquela terra que eu prometi para Abraão. Aí todo mundo se animou, mas tinha que falar com o faraó antes. Quem sabe o que é o faraó? Faraó, ele é tipo o presidente, ele é a pessoa que mandava no Egito. Então, tinha que falar com o faraó para poder sair do Egito. E Deus, ele mandou várias mensagens através de Moisés, e Moisés conversava e o faraó não queria. O faraó ficou com raiva de Deus, o faraó ficou com raiva de Moisés. Aí Deus mandou algumas pragas. Vocês lembram dessas pragas? O nome das pragas são as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. Quem lembra aqui dessas pragas?
Então, vocês lembram da última praga? O anjo da morte foi visitar as famílias. E anjo da morte não é bom, né? Morte não é bom. Quando a gente fala de anjo da morte, a gente tá falando de coisa ruim. E ele foi visitar as famílias para poder matar o primeiro filho deles, o filho mais velho. Mas o Papai do Céu, ele falou bem assim com Moisés: ó, diga o povo de Israel, o povo de Abraão, o povo que eu separei, que eu não vou fazer nenhum mal para eles. Agora eles têm que colocar sangue de um cordeiro na porta deles. E as pessoas que tinham o sangue de cordeiro não tiveram os filhos mortos. Então, os filhos sobreviveram e eles não foram afetados. A partir desse momento, a gente chama de Páscoa. Por que Páscoa? Porque foi o momento em que o Senhor livrou o povo dessa praga. Foi o momento que o Senhor livrou o povo das pragas. Então, por isso que a gente chama de Páscoa. Páscoa significa passagem. Como assim, tia? A passagem. Lembra que eu falei que eles eram escravos? Então, essa passagem que a tia fala é a passagem que eles eram escravos e agora eles são pessoas livres. Agora eles vão ter a própria terra. Agora eles não precisam mais sofrer na mão de alguém. Agora eles são livres para fazer o que ele quiser. Agora ele pode fazer o que ele quiser e não tem nenhum problema com isso. Então, a Páscoa celebra isso. E o Senhor falou bem assim para Moisés, ó. Então, o Papai do Céu falou bem assim, ó, vocês vão ter que comer os pães sem fermento para poder demonstrar a pressa que vocês têm para poder sair desse lugar ruim, para poder sair desse sofrimento. Vocês vão ter que comer o cordeiro sem defeitinho nenhum. E depois vocês vão ter que comer essas ervas amargas, que é para vocês lembrarem do que eu fiz com vocês, que eu tirei vocês desse lugar ruim, dessa posição de escravo, que vocês eram machucados, e tô levando vocês para uma terra que é só de vocês. Olha como o Papai do Céu foi bom. Tá vendo? O Papai do Céu livrou aqueles que eram com eles. E o Papai do Céu ainda colocou uma terra só para eles. O Papai do Céu, ele cumpriu a promessa. Aí depois passou um tempão no deserto. Vocês lembram dessa história, né? Que eles passaram um tempão no deserto para poder chegar nessa terra que o Papai do Céu tinha preparado para eles. E quando eles chegaram, teve um homem que ele foi o maior homem que a gente conhece, o maior homem que a gente conhece da Bíblia, que ele tirou o pecado do mundo. Quem sabe aqui quem é esse homem? O Benjamin, ele falou na aula passada como foi que esse homem tirou o pecado do mundo. Quem lembra? Esse homem era Jesus. Esse homem é Jesus. Jesus veio na terra como filho de Deus, veio como um homem para poder tirar o pecado do mundo. E como foi que Jesus fez isso? Ele fez isso por meio do seu sacrifício. Então, Jesus, ele se sacrificou, ele morreu por nós. Quem aqui lembra como foi o sacrifício? O sacrifício foi um sacrifício de cruz. Lembra que ele estava lá com os seus discípulos, com os seus amigos, sentados comemorando a última ceia. Ele tinha comido o cordeiro antes, então ele estava comemorando a Páscoa. E ele falou bem assim, agora vocês vão comer esse pãozinho e esse vinho em memória de mim. Os discípulos ficaram, como assim, Deus, em memória do Senhor? O Senhor está aqui com a gente. Eles pensavam que era algo muito distante, mas não era. Papai do Céu, ele sabia que naquele momento, naquela noite, ele ia ser preso pelos guardas ruins lá de Roma. Aí o que foi que aconteceu? Papai do Céu, ele fez essa última ceia, ele mostrou para os discípulos e depois ele foi orar. E foi quando ele foi preso. Quando ele foi preso pelos soldados maus, o que foi que Jesus fez? Lembra que Jesus, ele precisou carregar a sua própria cruz. Jesus, ele teve uma coroa de espinhos. Jesus, ele teve suas mãos furadas na cruz. Jesus, quando estava com sede, Jesus falou, eu tô com sede, me dá água, eu tô com muita sede. Sabe que as pessoas deram para Jesus beber?
vinagre. Vinagre é muito ruim. Eles humilharam Jesus, eles ficaram tirando sarro de Jesus. Jesus, ele passou por muita coisa por amor a nós. E por conta desse sacrifício, hoje a tia Clara, sabe que Jesus me ama e Jesus ama você também. Jesus ama sua família, Jesus ama seus coleguinhas, porque essa foi a maior prova de amor que Deus tinha para mostrar pra gente. Que ele deu seu único filho para que morresse por nós na cruz. E lá em João, ele falou bem assim, lá no livro de João 1:29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repete com a tia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim o Cordeiro de Deus? Vocês lembram que a tia falou que antes na Páscoa eles comiam um cordeiro, um homem sem defeito nenhum? Então, esse cordeiro agora é Jesus. Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele tirou o pecado do nosso coração. Agora a gente não é mais escravo do medo, a gente não é mais escravo da mentira, a gente não é mais escravo da desobediência, porque Jesus, ele veio para cá e ele tirou todos esses pecados de nós. Por isso que a gente chama de Cordeiro de Deus, porque agora o Cordeiro é Jesus. Quem aqui já mentiu? A tia sabe. Não vai dizer que foi só a tia que mentiu. A tia já mentiu várias vezes. Mas Jesus, Papai do Céu, ele me perdoou. Papai do Céu também lhe perdoa todo santo dia. Por isso que ele é o motivo da gente comemorar a Páscoa. Porque quem lembra, Jesus ele foi muito humilhado na cruz, Jesus ele sofreu, sangrou. Mas quem lembra o que foi que aconteceu no terceiro dia? Jesus ressuscitou. Jesus ele venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inimigo e ele ressuscitou. Então Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o pecado por mim e por você. Por isso que nós comemoramos a Páscoa em lembrança do sacrifício de Cristo e em lembrança do amor que o Papai do Céu teve conosco. Então, quando alguém falar bem assim, o que é que a Páscoa comemora? O que é que você vai falar? A Páscoa é uma lembrança do sacrifício de Cristo. A Páscoa, ela não é sobre ovos de chocolate. A Páscoa, ela não é sobre coelhinhos, ela é sobre Jesus. Então, a gente aprendeu hoje sobre o que é a Páscoa. Agora a tia quer perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui comemora a Páscoa? Quem não comemora, a tia vai propor um desafio para vocês comemorarem a Páscoa em casa. Como assim, tia? A gente vai fazer como antigamente, tá? E a gente vai pegar a carne do cordeiro, a gente vai pegar as ervas amarguinhas, a gente vai pegar o suco de uva que a gente toma hoje por conta da ceia do Senhor, para lembrar do sacrifício de Deus, e o pão. A gente vai juntar tudo e a gente vai comer e lembrar de como era antes e como é agora. Papai do Céu, ele livrou a gente de muita coisa e ele livra todo santo dia. E ele abençoa todo santo dia nossa mãe, o nosso pai, ele nos abençoa, ele nos ama. Então, em lembrança a isso, a tia vai propor um desafio e eu quero todo mundo tirando foto e mandando pra tia se cumpriu o desafio ou não. Tá bom? A tia tá morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de tudo isso acabar e vai acabar. Lembra de colocar isso na oração de vocês. Pede assim, Papai do Céu, que em nome de Jesus eu possa encontrar meus amiguinhos logo, que eu possa encontrar as minhas tias logo, que eu possa ir para a igreja logo, porque tudo isso é uma fase, vai passar. A tia tá morrendo de saudade de dar um beijo, um abraço em vocês. Então, é isso. Lembra do desafio e lembra, a Páscoa não é sobre coelhinhos, é sobre Jesus. Um beijo, amo vocês!